bem-vindos à Casa da Padilha, mais uma vez. Meu nome é Wallace e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o racismo estrutural, né? O que é isso, como a gente vê esse racismo no Brasil e possíveis saídas para isso, tá bom? Fica com a gente logo após a vinheta. Dona Padilha girou e mandou avisar que hoje tem festa. O racismo estrutural é o conjunto de ações, instituições que impedem ou ridicularizam uma determinada raça, né, em virtude de crença, práticas religiosas, e várias outras coisas que envolvam determinada raça. Por exemplo, hoje, né, aqui a gente está falando em 2020, há uma pandemia que começou na China. Atribuir apenas aos chineses qualquer prática que os ridicularize em virtude de algo que aconteceu lá é chamado de racismo, tá? Porque estamos pensando não apenas numa raça biológica, que essa já não está mais tão em uso, né, há muito tempo, mas a gente está pensando numa raça sociológica, ou seja, um grupo de determinadas pessoas de uma mesma etnia, com alguns traços, sim, biológicos que sejam parecidos, que são reduzidos a determinados comportamentos apenas por serem dessas mesmas raças. É como se disséssemos assim, que hoje o mundo todo está tendo problemas por causa da China, o que não é bem por aí, né? Então, ao virmos um chinês e alguém dizer, olha, por sua culpa, hoje o mundo está assim, isso é uma prática de racismo, tá? Da mesma forma, quando você chama alguém de maneira pejorativa de negão, de crioula e tudo isso, são práticas racistas porque só estão te ofendendo pela cor da sua pele, porque a cor da sua pele, há séculos atrás, remetia ao que era de ruim, ao que era escravizado pela ciência de então, né? Então a gente tem a ciência ali pela época do naturalismo, né? Século XIX, mais ou menos nesse momento que a ciência legitima a superioridade de uma raça branca em detrimento da raça negra. Então, a gente tem esse discurso hoje de que um negro talvez não possa estar em certos espaços como um desdobramento disso. Então, a raça biológica acaba não existindo mais, mas a raça sociológica sim continua. Então, se a gente vê as instituições policiais, por exemplo, terem como principais suspeitos de criminalidade homens e mulheres negras, isso é uma prática de racismo, porque muitos crimes também são cometidos por pessoas brancas. Essas não estão pagando pelos seus crimes muitas das vezes, né? E para deixar muito claro aqui, eu quero deixar muito evidente que a Casa da Padilha, ela não pensa que um branco ou um preto não tem que pagar pelos crimes cometidos. Não é essa a discussão. Mas sim que se criem condições para que ambos venham do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida, e aí sim haver uma justiça social. Então, quando a gente tem essa desigualdade em que grande parte da população carcerária do Brasil é preta, isso mostra, para Padilha, para a Casa da Padilha, mostra que existe uma situação de várias políticas de racismo institucional, de tirar o corpo preto, tirar o sujeito preto de andamento do meio da rua, né? A gente pode perceber que no Rio de Janeiro a gente teve muitas políticas públicas de afastamento para a periferia, né? Então, a Reforma Pereira Passos e tantas outras no Rio de Janeiro levaram os negros a irem para lugares bem distantes dos centros ditos urbanizados. Isso por que razão? Né? A gente tinha até então os negros como pessoas escravizadas, uma lei áurea recém promulgada, né? Que
na verdade, tornou um grande incômodo ter de desfilar por ruas afrancesadas no centro do Rio ou nos grandes centros urbanos uma população preta, descamisada, sem chinelo, analfabeta, andando por ali, enfeiando o ambiente, né? Então, esse conjunto de prática até hoje está no nosso imaginário. Então, por isso a gente fala muito no racismo institucional, né? Não basta você dizer para a pessoa, às vezes você não precisa dizer para a pessoa que você a odeia por ser negra, basta apenas que você, ao vir um negro num trem sem camisa, né? Um negro sem camisa num trem, sentado tocando uma música qualquer, quando você o vê e já coloca instintivamente a mão na carteira, você já está pressupondo que aquele negro ali vai ser o homem que vai te assaltar. Justamente por ele ser negro, descamisado, né? Estar numa coletividade. Então, essas são as táticas principais de racismo institucional no Brasil. O silenciamento do corpo negro, o impedimento do negro a universidades, a falta, obviamente está falando aqui da falta de uma estrutura básica de ensino, né? A gente está falando também disso. E, obviamente, que a Casa da Padilha entende que a educação é o que muda a vida, que a educação é o caminho para que todos tenham o mesmo acesso aos locais de ensino. E, a partir disso, sim, a política de cotas é insuficiente. Entretanto, se não há uma política de cotas, não há negro em universidade, de forma alguma, porque não há uma reparação de uma dívida que não é histórica, mas atual, né? Então, nós temos hoje uma sociedade negra que se esconde, muitas das vezes, através do mito da miscigenação, ou seja, a gente pensa que o Brasil é um país miscigenado, de fato, pela pele mas como democracia racial, não há democracia racial, né? Então, somente os brancos estão ocupando espaços de poder, né? Aos negros restam as senzalas. E é isso muitas vezes em capa de jornal. Por exemplo, se um jovem branco de classe média alta vai para uma festa e usa drogas ilícitas, se é um jovem branco, ele é um estudante. Se é um jovem negro, é um traficante. E ambos praticando a mesma coisa. Então, esse tipo de linguagem, a linguagem é o principal meio que reforça as práticas de racismo institucional no Brasil. E contra elas é o que a sociedade precisa se insurgir e está se insurgindo, né? Desde a morte do menino Miguel em Pernambuco, se não me engano, se não me falha a memória, e passando também pela morte do americano George em Minneapolis, a gente tem ali pessoas que morreram justamente porque a cor da sua pele remete a uma grande ameaça. Em Minneapolis, porque era um negro, brutamontes, gigantesco, ameaçador, e que teoricamente teria cometido um crime. E foi morto sem julgamento, né, sem julgamento, a partir da ideia de que ele era um criminoso e não mereceria nenhum tipo de respaldo por isso, então poderia morrer. Ao mesmo tempo, a gente não vê a polícia americana fazendo isso com brancos que cometam o mesmo tipo de crime. Aqui no Brasil, no caso do menino Miguel, já é bem diferente. Por quê? O menino, ele estava perturbando, digamos assim, a patroa, porque é o que saiu nos jornais, né, porque ele queria ver a mãe. E, desesperado, ele ficou perturbando a mãe e tudo. E do que foi divulgado pela imprensa, do que foi mostrado nos vídeos, né, pela internet, foi visto claramente que a mãe quis dar a patroa quis dar um sumiço no menino, né? Porque apertou para o 9º andar quando ela morava no 5º e a mulher estava lá embaixo, a mãe do pobre Miguel. Então, onde está o racismo nisso aí? No pensamento escravocrata, no pensamento escravagista, de que aquele que não pode me trazer algo de bom, algo de relevante, ele é silenciado, principalmente porque ele é preto. Porque o preto não traz nada, não traz incômodo. O preto é um objeto, é de quem a gente... digamos assim, o preto é um objeto. O preto tem dono, pertence a alguém. Basta a gente pensar que se fosse uma amiga
ou mesmo uma empregada branca, o que é meio complicado de entender, né, de achar. Mas se a gente colocasse, se fosse o Miguel fosse branco, filho de uma branca, essa morte não teria acontecido dessa maneira. O menino estaria até hoje, porque a mãe teria mais paciência, teria um pouco, a patroa da mãe teria um pouco mais de paciência, tomaria outras medidas, né, pela proteção da criança, e a criança continuaria perturbando, querendo a mãe, né? Então, com esse discurso, o que eu quero deixar muito claro é: a gente precisa enfrentar de maneira muito clara o racismo institucional no Brasil. É esse tipo de situação, é esse tipo de racismo que precisa de um enfrentamento muito duro, porque se fosse de outra medida, a empregada a fazer a mesma coisa que a patroa fez com o filho branco da patroa, o Brasil estaria caindo na pele da empregada sem a menor cerimônia. Enquanto o mesmo Brasil que nós vivemos tenta ainda, se chocou sim, está majoritariamente contra a postura da mulher, que foi cúmplice, né, que ajudou ao menino a morrer, ainda que de maneira culposa e não dolosa, mas ainda assim existe gente que está tentando relativizar isso. Mas não há como relativizar o que é absurdamente, digamos, que é absurdamente inquestionável. A displicência sobre a morte de uma pessoa negra só existe porque o negro é visto como objeto. E é essa visão do racismo institucional que a Casa da Padilha precisa e se coloca firmemente contra, tá? Contra isso. Vidas negras importam, pessoas negras importam, pessoas importam, né? Então, a Casa da Padilha se despede nesse vídeo, deixando muito claro esse posicionamento e desejando a todos uma boa semana, que todos os guias e mentores de vocês lhes deem caminhos abertos, prosperidade, e que Maria Padilha também nos dê toda a força, toda a sorte para a gente tocar a nossa vida. Vidas negras importam. Grande beijo a todos.